Bem-vindos ao Datalogando. Hoje estamos aqui na FIAP Paulista para falar com o Fábio Jardim. Ele é gerente de plataforma de dados no Grupo Zap e também professor da FIAP. Seja bem-vindo ao Datalogando, Fábio. Obrigado. Vamos lá. Fábio, para começar, quem é o Fábio Jardim e como ele caiu no cenário de Big Data no país? Bom, prazer falar com vocês, obrigado pelo convite. Prazer é nosso. Bom, Fábio Jardim já está no mundo de dados há bastante tempo. Estou aí no mínimo uns 12, 13 anos trabalhando só com dados. Iniciei minha carreira como programador, depois passei a trabalhar somente com banco de dados. Fui DBA aí por 6, 7, quase 9 anos. E determinado momento surgiu o Big Data na minha vida. Eu entrei em Big Data porque minha esposa me inscreveu numa pós-graduação de Big Data. Sua esposa também é da área de tecnologia ou não? Não é. Sério? Ela cara? leu em algum lugar que era algo que estava chegando para valer e ela pegou e falou, te inscrevi no MBA. Aí eu falei, porra, que legal, né? Que genial. Essa é a maior entrada de Big Data diferente, digamos assim. Pois é, tem que agradecer ela. Exatamente. E, putz, aí eu me reencontrei, porque eu uni dados e programação, coisa que eu não fazia há muito tempo. Então, meu background de programador lá, no começo de carreira, juntando com dados, era algo que eu não tinha muito tempo. Certo. E isso eu me reencontrei. Então, a partir desse momento, eu decidi mudar minha carreira totalmente para Big Data. Então, eu saí de banco de dados, eu parei de trabalhar exclusivamente com banco de dados e foquei em Big Data. E aí eu passei por grandes players aí no mercado. Legal. O Fábio ele é muito especialista no questão de varejo, né, Fábio? Cara, eu trabalhei Quesito varejo, você em Big Data, players de varejo. Eu comecei... Quando eu vim para São Paulo, eu sou de Ribeirão Preto. Então, quando eu vim para São Paulo, eu vim para trabalhar num player de varejo. Vim trabalhar no Magazine Luiza, Puta, que legal. na área de banco de dados. Depois eu passei para o Grupo Pão de Açúcar também. Eu fui responsável pela plataforma de dados do e-commerce por muito tempo. Depois saí, fui trabalhar no setor bancário, com Big Data. E depois eu tive um retorno para a Via Varejo para montar a área de Big Data. Então, eu comecei Então, você acompanhou desde a evolução do processo de dados do digital, que ainda não era Big Data, que a gente não falava o termo Big Data em relação a isso, e você voltou depois para realmente montar o isso Big daí. Data. Exatamente. Conta um pouquinho pra gente como foi esse processo de construção. Quando eu comecei a trabalhar com varejo, a gente tinha muito BI consolidado. Então, a gente só olhava o passado. A gente não sabia, não conseguia fazer previsões futuras e era muito estático. Então, a gente não tinha aquela velocidade dos dados que a gente tem hoje. E-commerce também estava começando, então não era uma coisa muito consolidada. Eu peguei as primeiras Black Fridays surgindo. Então, porque teve o boom de Black Friday quando entrou no Brasil, que daí foi assim, estrondoso. Eu tenho aí um background de 7 Black Fridays. Nossa então, Senhora. Assim, eu tenho um know-how em Black Friday, já caí, já fiquei em pé, mas mais fiquei em pé do que caí. Então, isso é importante. Caí uma vez só. Mas assim, eu peguei o BI clássico. Então, que a gente tinha processo de ETL, trazendo dados de várias fontes, aqueles dados que era mais estático, carga diária. Então, a gente não tinha nada em real time. Então, era um processo bem diferente. E quando eu voltei para o varejo para montar um Big Data do zero, a premissa era trabalhar em real time. Sim. Porque a velocidade era outra. Os clientes mudaram o conceito. Então, a gente não tinha mais aquela coisa offline, aquela coisa mais estática, mas assim, a gente tinha algo acontecendo e a gente tinha que agir rápido. Entendi. Então, a gente começou a trabalhar mais em real time. E aí, a gente montou uma estrutura gigantesca para isso. Cara, e uma dúvida, quando você veio para trabalhar Big Data, acredito que você já trabalhou com Marketplace nessa época ou não? Ainda não era Marketplace? Sim. Eu trabalho com Marketplace desde os primórdios do varejo. Então, desde que existe Marketplace, eu trabalho com Marketplace. E quando a gente fala de Marketplace, é algo até que extrapola o varejo em si. Não tem dúvida. O player de varejo, porque você tem vários lojistas plugados. E aí você tem vários problemas e vários desafios. Certo. Unificar cadastro, deixar tudo... Porque quando eu trabalhava com Marketplace, eu tinha lojista minúsculo, que tinha uma lojinha, e eu tinha lojistas gigantescos. Certo. Então, que vendia milhões e milhões por mês. E a gente tinha estruturas diferentes. E isso é complicado, porque você tem a mesma plataforma para suprir todo mundo. Então, você tem um cadastro mais completo de uma empresa gigante, que já tem MDM, enfim, e você tem um cara que importa uma planilha de Excel com todos os erros de português. E você tinha que unificar tudo isso numa plataforma só. Então, você já começa a ter desafios tecnológicos e desafios até de processamento de texto, processamento de imagem em ambiente marketplace. Então, hoje é uma coisa muito latente, essa problemática. Certo. E já que você relacionou também essa parte que vocês olhavam muito dados passado,
Será que a gente pode aprofundar um pouquinho mais essa sua visão relacionada a olhar para o futuro também? Essa parte de predição, essa parte de... Vocês também trabalham um pouco de inteligência artificial em relação a isso? Sim, Se puder sim. falar um pouquinho para a gente como funciona isso, seria super legal também. Porque antigamente a gente não tinha grandes poderes de processamento nem de armazenamento. E a gente não tinha nem ferramenta para analisar e empregar estatística mais apurada para fazer previsões. Hoje a gente já consegue era caro fazer. também antigamente, era muito caro. Hoje em dia a gente tem os clouds que permitem a gente fazer isso, né? A cloud ajudou bastante, porque a gente tem um custo muito diluído e diminuído. Mas a questão era as ferramentas de processamento. Então, memória era caro, disco era caro. Hoje são coisas, até que se você for trabalhar em on-premises, é barato, se você for comparar. Antigamente era muito caro, então a gente tinha sérios problemas. E com isso, hoje a gente tem uma gama de dados que a gente consegue tirar padrões e ser muito mais assertivo para, por exemplo, campanhas de marketing. Sim. Então, hoje a gente pega, a gente em real time, a gente pega dados de navegação e consegue fazer sistemas de recomendação num grau de acurácia enorme, absurdo. Então, a gente consegue... E o varejo em si, ele é muito legal. Bom, eu sou suspeito para falar que eu trabalhei muito tempo no varejo. Alguns anos no varejo. Né? Só que assim, o varejo é bem legal porque você tem uma cadeia completa. Sim. Você tem... Eu acho que é muito dinâmico também em relação a isso, não é, cara? Sim, só que assim, você tem uma logística dentro. Sim. Você tem a área de cliente dentro. Então você tem a área de MDM, você tem um cadastro de produto mais apurado. Você tem internet, você tem loja física. Então assim, você tem vários nichos para trabalhar. Desde que eu estou no varejo, principalmente com Big Data, quando eu comecei a trabalhar com Big Data em varejo, todo mundo me procurava. Cara, tipo, como que eu faço para usar? Você acabou se tornando um especialista nisso. Sim, né? E dentro da empresa mesmo, áreas que não tinham. Eu falava, eu faço muita coisa na mão, eu tiro metas de vendas, como que eu consigo melhorar minha meta de venda? Ou eu tenho várias bases diluídas em vários lugares, eu quero consolidar em um lugar só para processar, tirar um simples relatório, que antigamente era difícil isso. Sim. Então a gente começou a trazer esses dados para um lugar só, montando o Data Lake, uma visão única dos dados, e isso ajudou muito as pessoas que trabalham ao redor. Então eu tinha cliente desde marketing é o maior cliente, lógico. É isso que eu ia perguntar. O marketing sempre vai ser, né, cara? Porque é onde vem a receita, no caso de varejo, principalmente. Lógico, porque assim, queira ou não, a gente tem que vender. E, assim, no final do dia é ali, né? O varejo acontece alguma coisa, mudou muito de quando eu comecei a trabalhar com varejo, porque o foco do cliente hoje é muito maior. O varejo, tanto online quanto físico, já tem essa vertente de multicanalidade, então não importa o cara comprar na loja física ou no online, a experiência tem que ser a mesma, mas o tratamento para o cliente é diferente. Por quê? Porque as empresas começaram a olhar muito mais o cliente. Quando a gente começa a olhar muito mais o cliente, a gente começa a agrupar muitas informações desse cliente. Certo. Por exemplo, se o cliente for numa loja física, eu tenho a navegação online dele. Sim. Então eu posso fazer essa mescla. E, por exemplo, se o cara tiver um aplicativo e na loja tiver um Wi-Fi, por exemplo, e o cara tiver cadastrado, eu sei que ele está lá dentro da loja. Então eu sei que ele está dentro da loja. Você pode mandar uma oferta para ele ali naquele momento, de acordo com o comportamento dele. Eu sei que ele navegou, Sim. Tipo, eu já tenho uma clusterização desse cliente ou uma recomendação feita e ele está dentro da loja. E eu consigo disparar ou falar para o vendedor, o cliente está dentro da loja, aborda ele, que ele está navegando lá e procurando tal produto. Então, ele está interessado em comprar. Ele está na loja física ou para experimentar o produto, ou ele gosta de comprar fisicamente. Então, assim, você consegue ter esse vínculo muito próximo com o cliente. Sim. Então, você para de feito manada, vou jogar propaganda para todo mundo. Gastar dinheiro com pessoa que não tem nada a ver com o teu target. Não, e você começa a direcionar muito especificamente para um cliente, por exemplo. E isso é bem legal. Então, eu acompanhei isso, da gente sair do BI clássico, que eu fazia relatório visualização, de venda, de ontem, no mês passado, do minuto passado. Um mês atrasado, né? E assim, a gente tinha consolidações que demoravam muito. E eu passei a olhar dados em real time e falar assim, tô vendendo X agora. Qual que é a minha projeção até o final do dia, de acordo com o que eu estou vendendo agora? Então a gente já começa a ter coisas mais avançadas. E o varejo é um mar inesgotável de possibilidade. Uma coisa que você falou que para mim é super curioso também é a questão do... você fez o Big Data, você fez o Data Lake, você fez todo aquele processo de
e-commerce e tudo mais. Você falou um ponto interessante, o cruzamento de dados offline, podemos dizer assim, por mais que a pessoa esteja na tua loja com o celular dela, sabendo, se tem toda a geolocalização e tudo mais, qual é o desafio de fazer esse cross e entregar a informação certa para o cliente na hora da loja? Porque a minha visão é assim, estamos evoluindo cada vez mais, hoje a gente vê supermercados com inteligência artificial, sim. Então a gente está trabalhando isso daí, ou seja, até o próprio mercado está se tornando online. No supermercado, você entra no supermercado e começa a ativar ofertas. Então, você pode usar o Wi-Fi dele. A gente vê até falando num cliente que você trabalhou, que foi o Pão de Açúcar, que ele tem o próprio aplicativo dele lá. Então é uma maneira que a gente vê essa evolução, que você chega à oferta em relacionado ao que você está comprando. Sim. Então tem tudo isso. Essa relação do mundo offline no varejo com o online, como que funcionou no processo de estruturação para você e como você vê isso no longo prazo? Assim? O varejo específico, desde que eu comecei a trabalhar com varejo, já se fala de omnichannel. Sim. Tanto faz para o cliente comprar numa loja física ou no online. No Brasil, ainda no interior tem mais isso, tipo, você ser muito vinculado à marca. Ah, tá, entendi. Ser muito vinculado à marca. Eu acho que nos Estados Unidos isso é mais latente no mundo online, porque... Está mais aberto, né, cara? Aqui não, aqui você tinha um mundo separado. Se você fosse numa determinada loja física e você fosse no site, os preços eram diferentes. E isso você minimizou muito hoje. Isso praticamente não existe mais. Pode ter uma diferença ou outra? Pode, mas a experiência do cliente está muito ligada à plataforma omnichannel. Então, na onde ele vai comprar? Não me interessa. Tanto que eu saiba o comportamento dele, né? Ele vai comprar no site, vai comprar no app, vai comprar na loja física, vai comprar no stand, no shopping, vai comprar sei lá, num marketplace, você vendendo dentro do marketplace de um outro lojista, ele vai comprar em qualquer lugar. Legal. E o futuro do varejo online no Brasil? Qual é a sua interpretação em relação a isso? Olha, falando de dados... Do ponto de vista de dados obviamente. Lógico, para varejo, assim, a gente tem um imenso desafio para esse ano, que é a LGPD. Esse ponto também é super importante. É um imenso desafio, então tá todo mundo olhando isso. Por quê? Porque muitas coisas que várias empresas fazem, porque o ecossistema não é só a empresa de varejo, você tem várias empresas, vários parceiros plugados, gerando informações, gerando dado pra gente. Certo. Então, a gente vai ter que rever muita coisa. O fato do cliente ser o dono do seu próprio dado, a gente vai ter que rever muita coisa, não só em varejo, mas no modo geral. Mas quando a gente fala de poder que o dado tem em cima do varejo, é gigantesco. É gigantesco. Porque, assim, aqui no Brasil a gente tem um mercado... Mas do ponto de vista comportamental, você ainda vai poder utilizar e mandar oferta para ele, ou não? Vai ter um fator limitador nesse caso, de acordo com a LGPD? Você não trabalha direto com aquele cliente, você trabalha com cluster. Então, você pode uma liberdade maior. Uma liberdade. E assim, tudo depende de aceite de cliente, enfim. Tem uma série de regras dentro. Eu não sou especialista em LGPD, mas eu tô aí... Tem que estar, hoje tem que estar antenado em relação a isso. Em cima disso, porque é o papo mais latente hoje. Então, todo mundo está se preparando para isso. Mas quando a gente fala de dados para varejo, o varejo no Brasil, ele é comparado com os Estados Unidos, que é o maior varejo do mundo. A gente está muito atrás. É mesmo? Muito atrás. A gente já tem coisas legais acontecendo. Sob qual ponto de vista? Assim? Ponto tecnológico, por exemplo. Eles já trabalham em inteligência artificial, talvez. A gente sabe que eles trabalham. Sim, mas assim, disparadamente à nossa frente. Muito. Em 2017 eu fui para São José, num evento da Hortonworks, no Data Summit, e o Walmart estava mostrando o case deles. E aqui se a gente for falar de Big Data, on-premises, coisas dentro de casa, a gente tem aqui clusters de 100, 200 nós. O Walmart tinha 2.000 nós para processar. E processar muita coisa. Então, assim, no ponto de vista de tecnologia, eles estão muito mais avançados que a gente. Na parte de tratativa de dados, eles fazem coisas muito interessantes. Só que quando a gente fala de dados realmente para varejo, a gente tem a China entrando muito forte. Esse é o ponto que eu ia falar, cara. Porque assim, a gente já tem o Alibaba vendendo, tipo, não sei quantos bilhões por mês. Os Estados Unidos começou, mas quem alavancou isso daí foi a China, cara. Porque se você fala de inteligência artificial hoje, quem é referência é a China. Você tem gente que vai para a China e fica assustado. Você não tem cidades que você não usa dinheiro. Então, você tem Super App. Então, você tem o app que
que pede táxi, que é uma conta bancária, você paga restaurante. É o mesmo aplicativo que faz tudo, é o WeChat, né? É o WeChat é um dos... Mas né? assim, você tem o Alibaba, você tem a Tencent, tem muitas empresas fazendo muita coisa. Coisas que a gente não tem no Brasil ainda. E assim, imagina você ter um super app no Brasil que você está vinculado ao táxi, transporte público, banco. O poder de dados, de captação, informação rodando ali é Exatamente. absurdo. Você tem várias pessoas gerando vários tipos de informação numa plataforma só. E você consegue fazer cruzamentos mais fáceis. Você para de pegar sistemas diversos e tentar cruzar. Você tem uma plataforma só para cruzar as informações. Então isso é fantástico. Isso é fantástico. Porque hoje a gente, por exemplo, hoje já está começando, os varejos estão criando bancos. Tá. Então, é um passo importante, porque você tem aí a possibilidade os varejos estão criando os bancos, de amarrar as coisas. Então, já tem varejo pensando em super app. Então, já tem varejo fazendo um botão de pânico. Então, você já começa a fazer, o varejo não é só varejo. O varejo está entrando no cenário de programa de pontos. Sim. Está entrando na parte de eventos, está entrando em diversas outras frentes, é verdade. Eu não tinha pensado nessa... Você já tem uma plataforma. Sim. Você tem dados. Exato, você tem informação, que é o mais importante. Você tem praticamente tudo que você precisa. Isso é uma abordagem bem legal. Só que a gente não... No Brasil, a gente já tem um avanço nos últimos anos, só que a gente tem um mar imenso para navegar ainda. Um mar imenso. Porque, queira ou não, a gente é deficitário ainda. A gente gera muito conteúdo, só que a gente não consegue processar tudo ainda. Tá. Isso é um... Mas mesmo tendo a capacidade de processamento, digamos que a gente usa as mesmas ferramentas que os Estados Unidos usa, que a China usa. A gente já tem essa possibilidade. O problema é a escala. É isso que é a escala. A gente consegue... O nosso varejo ainda está muito distante do varejo americano e varejo chinês. O chinês tem 1 bilhão e lá vai a capacidade de pessoas. É muita gente. E aí entre outras vertentes que não vem ao caso, que entra em... questão muito burocrática, imposto, entra diversas outras frentes que têm um incentivo do governo. Então acho que há outras frentes também que influenciam e na o país. China a gente ainda tem a gente não tem a burocracia, não vou falar burocracia, mas a proteção do cidadão que a gente tem aqui. Na China a gente tem câmeras em todo o quarteirão. Eu vi uma reportagem outro dia que demoraram 2 minutos para achar uma pessoa numa multidão. Então, 2 minutos? 2 minutos. O cara saiu, demorou 2 minutos para achar ele. Eu também eu não vou lembrar o nome do comentário, que os Estados Unidos acho que já consegue, em uma determinada região, já consegue prever quando um crime vai acontecer. Sim. Porque se aquela pessoa que foi condenada, não sei o que lá, passa pelo reconhecimento, está numa parte onde é mais... Eles já conseguem identificar, já manda a polícia para lá. Sim, com certeza. A gente está vivendo outro nível. A gente ainda não está vivendo aqui no Brasil. Né? Aqui quando a gente fala de dados públicos no Brasil, a gente é muito deficitário. A gente não tem esses dados muito apurados. A gente tem portal de transparência, tudo, mas a gente não consegue pegar dados de criminal, por exemplo. A gente não isso tem. a gente não consegue. Então, assim, a gente tem uma série de restrição. E quando a gente fala na China, por exemplo, eu vi uma reportagem que a gente tem parques, o Ibirapuera, por exemplo. Tem um parque na China que você chega lá, ele te reconhece, ele fala: olá, Fábio, bem-vindo, Fábio. Vamos começar a caminhar? Você fala: vamos. E você caminha, corre no parque e ele já mede o seu pace, quanto tempo você fez, sem você fazer nada. Você só tem que correr naquela direção. Sem celular, sem nada. Ele já sabe nada, que você... porque o parque é plugado de sensores e ele faz tudo sozinho. Entendi. Então, assim, a gente tem coisas absurdas, coisas que a gente não tem no Brasil. A gente está muito distante. Não sei se você viu a virada do ano na China, os drones. Nossa, é verdade. A gente está com fogos. É verdade, eles já estão com drone, cara. Eles estão com drone, cara. Então, a gente está brigando ainda pelos fogos por causa dos animais. Então, esse é aquele a gente tem drone sincronizado. É outra coisa. A tecnologia é algo muito limitante pra gente. Isso é uma verdade. E assim, a gente, queira ou não, tá chegando tecnologia de ponta? Tá, a gente já tem acesso a muita coisa. Mas ainda é caro pra gente, comparado aos Estados Unidos e China. Isso é verdade. Caro. E assim, quando a gente fala de, nuvem, cloud, é legal pra caramba. Só que não é barato. É mais barato do que eu ter um investimento inicial numa empresa, comprar um cluster. Você não vai ter aquele investimento inicial. Mas ainda você vai pagar um preço mais alto, porque a maioria está em dólar, por exemplo. Aí você te paga vezes 4. Então, com certeza. E o faturamento lá é maior, às vezes a margem lá é maior. O varejo, por exemplo, aqui tem uma margem enxuta. Coisa que nos Estados Unidos você pode ter. Nossa logística é muito deficitária. Isso é. Então, assim, a gente vende muito, mas a gente tem um problema para entregar. A gente melhorou muito na entrega. Muito. Melhorou mesmo, cara. Muito. Hoje, por exemplo,
minha esposa compra livro, num dia chega no outro. Já caiu dela sair de casa, comprar um livro, a hora que ela chegou à tarde, o livro estava lá na portaria. Então, assim, isso já acontece. Isso é uma influência muito do varejo, a logística, né? Sim, E sim. a logística hoje, o Big Data também cuida disso ou existem? Mas quando a gente fala de um ponto de vista de você trabalhando numa empresa de varejo, era o Big Data que cuidava disso ou não? A gente tinha Ou coisas empresas... começando ainda. entendi. Mas assim, é uma área que tem um potencial imenso. A gente tem vários cases de logística utilizando Big Data. Tá. De otimização de rota, otimização de frota. Porque tudo é dinheiro, né? Tudo é dinheiro. Tem um case bem famoso da UPS, que eles economizaram não sei quantos milhões com manutenção preventiva, porque eles instalaram sensores nos caminhões, é logística pura. Pô, sensor. Quando a gente fala de sensor, a IoT é um mundo, então... Nossa senhora, aí a gente fica até amanhã falando isso. E assim, coisas que já existem. Hoje você tem lojas, nos Estados Unidos o que é legal, você vai andando na rua assim, quem tem celular Android vai apitando. Push, eles ficam mandando push. Passou em frente da loja, push. Entra aqui que tem uma promoção XPTO para você. Isso aqui não tem muito ainda. Tem beacons aqui? Tem, mas nos Estados Unidos tem mais. Então a gente tem uma possibilidade imensa de... Cara, eu vou contar uma curiosidade para você. Eu abri um bar um tempo atrás. Nem me convidou. Não, mas eu já vendi minha parte. Beleza. Porque olha que engraçado, eu entrei no bar achando que ia ser uma coisa, porque eu já queria trazer toda a inteligência. Falei, então para eu pegar a informação do cara, eu não vou pedir para ele na hora que ele cadastrar o CPF do cara. Mas ele conectou na minha internet, Faz o check-in. Eu já pego a informação dele. Começo a cruzar a minha informação com o meu POS. Faço esse cruzamento, pego tudo mais. Foi muito bonito na prática. Porque na teoria, cara, a gente tinha que fazer o bar crescer e tudo mais. E eu falei, cara, não é pra mim, essa parte eu não quero. E você tinha um bar. Um bar. Imagina os varejistas que tem 1000 lojas. Exatamente. E eu queria fazer isso lá, já não consegui. Então eu falei, imagina o nível de você. A gente tá falando o quê? Hoje o Grupo Pão de Açúcar tá com quantas lojas? Quantas? Não, que teve a separação da Via Varejo do Pão de Açúcar. A Via Varejo tinha mais de 1000 lojas. O Magazine Luiza tem 1000 lojas também. Então, assim, são os dois maiores hoje. E quando a gente fala de online, a gente tem a Amazon chegando também. Que aí é um outro patamar, porque eles começaram devagar, mas tá Foi o Walmart que optou em não em fechar as lojas físicas, né? Eu acho que o Walmart foi vendido, virou Big agora, né? Eu estava vendo alguma coisa que eles... Eu acho que eles vão entrar numa outra dinâmica de... O mercado do Walmart lá é muito diferente do mercado aqui, tá? Eu não sei. E talvez você possa também falar uma outra curiosidade também, até mudando um pouco o foco. Eu li algumas reportagens que eu li também sobre, acho que veio do Walmart também. O que eles estão falando? Acho que estão esperando a Amazon entrar no Brasil porque eles vão pegar a sua casa e se você tiver um espaço sobrando lá, vai virar ponto de logística para entrega de produtos. Você já leu? Não, disso não, mas é um ponto interessante. Pensa numa... Quando a gente fala de logística, um dos modelos que a gente pode criar com dados em logística. Vamos supor que um varejista tem 1000 lojas. Então ele tem 1000 pontos de vendas no Brasil inteiro. Certo. Ele tem 1000 mini estoques. Exato. E eu posso alocar produto. É isso que então acho que esse ponto para entregar rápido. Lógico, a Amazon não tem 1000 lojas aqui, mas o Magazine Luiza e Via Varejo tem. Porque se, por exemplo, você interpretar que estamos na região da Paulista. Eu sei que a região da Paulista, historicamente, tende a vender mais TVs e... Você faz essa projeção, e abastece essas lojas. Você consegue fazer modelos que vai fazer, eu tenho os dados. Sazonal. Eu já tenho os dados. Então, eu sei que no dia das mães, sei que no começo do mês, sei que no verão vindo mais ventilador. Isso são coisas óbvias, lógico. A gente está dando os exemplos. Mas a gente tem algo mais apurado. Então, a gente cai no absurdo de falar assim, eu vendo Gillette pra caramba. Aí o gerente fala, cara, como Gillette? Cara, olha aqui, Gillette. Mas o cara que compra Gillette, compra isso também. Então assim, a gente começa a trazer esse perfil. E quando a gente fala de loja física, a gente consegue abastecer as lojas físicas com esses segmentos que o pessoal mais compra. E a gente consegue otimizar, aí a gente consegue entregar mais rápido. Sim. Por exemplo, você mora aqui na Paulista. Isso já acontece. Eu posso falar assim, cara, você quer receber amanhã ou você quer pegar na loja? Você deixa essa opção pro cara. Você já evita aquele negócio de que o maior problema do varejista hoje é a entrega. Dos maiores, né? Então vai demorando para entregar, passou o prazo e não sei o que. Mas você mora aqui na Paulista, você tem uma loja aqui. Acabou. Ou você, no caminho da sua casa, isso é interessante, porque eu tenho o seu endereço residencial e eu tenho o seu endereço, vamos supor, comercial.
ou sua geolocalização onde você comprou, e eu sei que você vai fazer esse deslocamento. Aí, pô, no caminho da sua casa eu tenho uma loja, eu não posso te oferecer, pô, você não quer comprar, você não quer pegar Com lá? certeza. Você pega na Com hora. certeza. Então, assim, isso são possibilidades que já existem. Já existem, já existe. Isso é surreal, é bem legal. verdade. Coisas que há 5, 10 anos atrás a gente nem imaginava. É verdade. É bem legal. Agora entrando, pô, se a gente ficar no varejo, eu vou ficar até amanhã falando aqui, mas eu acho que é legal do teu histórico profissional, Fábio, que você ficou muito tempo no varejo e agora você está migrando e já trabalhou um pouco no mercado imobiliário, certo? Sim. Hoje eu estou no Grupo Zap, internet, então, apesar do varejo, eu sempre trabalhei com internet. Então, Sim. Loja física, na Via tinha loja física também, mas o meu foco sempre foi a internet. Tá. E o Grupo Zap é imóveis, porém a internet. Então, assim, só que é um mercado completamente diferente. A gente tem o mercado imobiliário, a gente tem um mercado muito offline. Então, E qual é o teu desafio agora nesse processo? Que o varejo hoje seja um puta especialista. E aí você vem para trabalhar no mercado que é offline. E aí? assim, como é background em varejo, eu tenho experiências com dados, eu quero trazer isso para dentro de uma outra plataforma. Lógico, é extremamente diferente, porém a gente reaproveita muita coisa da experiência. E eu pretendo aplicar muitas coisas. Apesar de eu não estar ligado diretamente na inteligência aplicada, mas hoje eu sou gerente de plataforma. Então eu forneço a plataforma para as pessoas fazerem o uso desses dados. Então eu tenho uma preocupação de quais dados que a gente vai colocar, como que essas pessoas vão fazer esses cruzamentos, o que a pessoa vai fazer para tirar valor desse dado. Então todo esse background que eu tenho de varejo, que queira ou não, tem muitos dados, tem muito mais dados que um portal imobiliário, por exemplo. Por exemplo, PageView, se você pegar os maiores portais de e-commerce, tem muito mais PageView que qualquer site. Antes disso, eu passei pelo setor bancário, que aí é uma outra... Nossa, são cenários completamente diferentes. eu passei por 2 bancos. Tá. Então, eu passei por um banco de investimento e um banco de varejo. E assim, são coisas bem diferentes. Sim. Banco, a gente tinha, minha primeira passagem em banco, eu tinha algo muito mais focado em entender o cliente, Tá. para oferecer produto e antifraude. Tinha antifraude também em relação... esse é um dos maiores desafios, a gente sabe então, disso. assim, eu fiz muita coisa em banco pensando em antifraude, porque banco é um foco. A gente tem esse é um ponto interessante, a gente tem muita fraude em varejo também. Muita fraude. Muita tentativa de fraude. E a gente usa dados para blindar essa plataforma. Tá. Por exemplo, você tem um comportamento de compra recorrente que às vezes pode gerar uma fraude. Então a gente consegue identificar isso. Através do comportamento de compra, com Exatamente. E em banco é algo meio complicado, porque vamos supor, cartão de crédito. Você está em São Paulo. Aí, se você tiver o app do banco, por exemplo, eu sei que você está em São Paulo. Sim. Dá porque você está usando o app. E você faz uma compra com cartão de crédito em Porto Alegre, por exemplo. Então, na hora... Antigamente você não conseguia fazer. Hoje você já consegue. Então, assim, você consegue blindar muita coisa. Tá. E até mesmo comportamento. Você consegue fazer análises que têm comportamentos fraudulentos. Eu não sei, eu sei que você não movimenta uma quantia muito grande de dinheiro. Você começou a movimentar uma quantia muito grande. Certo. Caiu não sei quantos mil na sua conta. É indício de... Ou saiu muito dinheiro, uma conta que não é sua. Assim, isso são coisas básicas, lógico. Tem algoritmos muito sofisticados. E banco é um outro mundo. Então, minha maior experiência, lógico, varejo, eu passei por banco, que é uma outra experiência completamente diferente, e agora eu estou no imobiliário. Mas o imobiliário, para mim, ele não deixa de ser um varejo, foi como você falou. É um varejo. Porque por mais que eu não faça a venda, exatamente, é um marketplace. Eu gero um lead. É um marketplace. Tem todo um tratamento em cima disso depois, porque acredito que, principalmente o grupo Zap, eles têm um tratamento. Sim. Os principais portais hoje é Grupo Zap. É o maior. Não tem o que falar. Você pega Viva Real e Zap Móveis, são os dois maiores. Então é o maior grupo. A gente tem muita coisa aberta também, depois dá uma olhada lá no... Não, com certeza. A gente tem um podcast muito legal que o pessoal de plataforma fez, acho que se não me engano foi ano passado, contando a nossa estrutura lá de como que a gente tem esse ambiente. Depois eu vou deixar o link aí. Eu mando para vocês. Assim, é bem legal, porque é bem diferente é bem inovador.
Entendi. Então a gente tem essa preocupação de ser inovador, de trazendo coisas novas, de sempre olhar para frente. Então a gente tem essa preocupação. E é um puta desafio, porque é um ramo que eu... Nossa, eu acho que você tem alguns desafios para frente. O comportamento do usuário é completamente diferente. É muito diferente. A janela de compra é completamente diferente. Assim, então tem diversos desafios. E pensa no banco. O usuário do banco, ele é recorrente, muito recorrente. É verdade. Ele faz saque, ele acessa aplicativo, paga a conta. No varejo, ele é recorrente, mas nem tanto. O cara compra 2, 3 vezes por ano. E um imóvel? Ele não vai comprar 2 vezes, 3 vezes, a não ser que ele ganhe na Mega Sena. O cara não vai comprar imóvel todo dia. Com certeza. Mas, assim, é algo bem diferente. Então, diferente. mas isso é super legal. E aproveitando também uma última pergunta que eu queria fazer para você, já que a gente está na FIAP, né? Vamos aproveitar e entender também esse movimento dos alunos em buscar cursos de inovação, de dados e Big Data. Como você vê o perfil, como você vê as pessoas se encaixando nesse cenário, principalmente brasileiro, que você deve ter uma visualização diferente. Por exemplo, eu vim do marketing e estou indo para data. Você deve ter isso o dia inteiro na tua turma. É muito normal. Porque até então, quando a gente falava de dados há 5 anos atrás, era pessoal de tecnologia. Exclusivamente tecnologia. Que era o processamento de dados. Né? Tipo, você tinha um DBA, você tinha um cara de BI. E é uma coisa bem legal que, vamos supor, o engenheiro de dados hoje. O engenheiro de dados é uma junção. Você pega um DBA, pega um cara de BI, pega um programador, é um cara que faz tudo isso, é um engenheiro de dados. Aí você tem um cientista de dados, que é um cara, queira ou não, ele programa, só que é um cara com um conhecimento estatístico bem grande e um conhecimento de negócio bem grande. Sim. Então, assim, você começa a juntar perfis. Quando você fala de ensino, a procura hoje é muito grande. Aqui na FIAP a gente dou aula para turmas bem diversas. Eu imagino. Então a gente há quanto tempo você já está dando aula aqui? Estou há um ano e meio. Pô, legal. Hoje eu dou aula nos cursos de engenharia, de dados, de Big Data, e eu dou o shift também de Big Data Ecosystem, que é o Hadoop, o ambiente Hadoop. E assim, depende do curso, a gente tem pessoas mais de tecnologia, porque a engenharia é mais focada para tecnologia. Você fala de Big Data Analytics, aí você tem um ambiente mais amplo. Porque aí você tem, eu já dei aula para médico. Médico caindo também para o cenário também? O cenário de dados para a saúde é gigantesco. É mesmo? É gigantesco. Você tem vários hospitais, vários conglomerados de saúde investindo muito em analytics. Não, para mim a curiosidade é o médico indo atrás também, porque é super legal, cara. Eu achei que eu era estranho já do marketing vindo para dados. Marketing tem muita gente, muita gente. Tem gente de projetos. Porque assim, quando você fala de dados, você tem um mundo muito amplo. Você tem profissional de dados focado em administração de ambiente, você tem profissional de dados focado para projeto, você tem profissional de dados focado para machine learning, para ciência de dados, você tem um cara de tecnologia que vai fazer engenharia, você tem governança de dados, então você tem... O cenário é imenso. Você tem qualidade de dados, você tem N profissões. E o mercado está carente de todas essas profissões. Se você for qualquer empresa hoje que você fala, vamos fazer uma análise de uma empresa se tem vaga aberta. Todo mundo tem vaga na área de dados. Todo mundo. E não é uma ou duas vagas. Tem empresa que tem 15 vagas abertas. Banco, seguradora, e-commerce, internet, muita gente. Tem gente... E é engraçado porque muita gente me manda... pô, Fábio, é engraçado, porque antigamente as pessoas me contactavam para me contratar. Hoje não, eles me falam, pô, Fábio, você não tem alguém para indicar? É engraçado. Eu saí indicando para o pessoal, porque tem muita vaga. E assim, queira ou não, dados é uma coisa muito nova. Sim, então se você pegar esse cara novo de dados, tirando, porque a gente tinha o DBA e tinha o cara do BI, hoje a gente não tem esses caras. A gente ainda tem. Tem. Isso não vai morrer. Só que criou-se novas funções. Só que criou muita função. Hoje tem cara especializado em qualidade de dados, coisa que a gente não tinha. Você tem um cara especializado em governança. Isso é super importante. Se você não gastar dinheiro com qualidade, você vai ter que gastar dinheiro com... É primordial. Você vai jogar dinheiro no lixo. Então, assim, a gente tem que trabalhar isso daí também, cara. Isso é super importante. E as empresas cada vez enxergam mais isso. Por quê? Não adianta você pegar fontes de dados diversas, você vai fazer um modelo Floda teu data lake, só que, eu não sei se meu dado é confiável. Uma das premissas para você ter um data lake é que ele seja confiável. Se você não tiver uma qualidade, não tiver uma governança em cima, todo mundo vai acessar tudo. Não sei. Quando a gente fala de empresas, as empresas estão numa vertente data-driven. Tem empresas que estão muito longe disso, mas tem empresas que já são baseadas.
Se você entrar no portal do Grupo Zap lá, no GitHub, tudo vai falar, a empresa é focada em data-driven. Sim. Então, já é uma empresa... Por exemplo, hoje, a gente já tem tudo focado em real-time. Então, tem empresas que estão muito longe disso, tem empresas que não fazem sentido trabalhar em real-time, porque o negócio não comporta. Então, você tem vários tipos de negócio e você precisa de vários tipos de profissionais. E aqui tem muita gente de diversas áreas procurando. Diversas áreas. E tem coisas bem interessantes. Por exemplo, eu tenho um amigo que é um dos melhores programadores Python que eu conheço. E o cara é formado em educação física. E o pessoal fala assim, pô, eu não sou de TI. Eu posso entrar na área de dados? Eu estava conversando com uma menina ontem que ela falou, eu sou de marketing, ela é de marketing, trabalho com produtos, mas eu gosto muito da área de dados. Eu consigo entrar? Eu falei, consegue. Depende de você, lógico, vai atrás, faz um curso bacana, estuda. Na FIAP você tem cursos fantásticos de curta duração, de MBA. Então, assim, você tem possibilidades, você tem escolhas, você consegue. Lógico, para quem é de tecnologia, às vezes as coisas se tornam um pouco menos custosa, porque você vou trabalhar com NoSQL. O cara que é de você já tem a lógica de programação, é só entender, sabe, trabalha com banco de dados, tal, é diferente. Aí você pega um médico, por exemplo, vou dar aula de NoSQL para ele. Ele vai ter que se esforçar um pouco mais para entender aquilo, vai ter que, às vezes ele estuda um pouco mais, mas nada impede dele dominar assunto. Não, com certeza. Foi a mesma coisa quando eu entrei em Big Data, né? Eu fui fazer minha pós-graduação em Big Data. Para mim, cara, foi aquele universo tipo, a primeira pergunta, né? Quem é você, onde você trabalha e qual é a sua formação? Todo mundo, TI, marketing, sabe? Mas falou, não, é curioso porque está começando a ter esse incentivo, porque foi o que você falou lá atrás. A área que você mais entrega é marketing. E a área que mais precisa de vocês é marketing. Não, então é uma troca. E você tem um ponto interessante. TI não é nada sem negócio. Não, e o negócio não é nada sem TI. As maiores experiências que eu tive de entrega, de resultado, foi quando eu peguei, teve a área de negócio junto com a área de tecnologia, e gera um produto, assim, fenomenal. Por quê? Por mais que a área de TI se esforce, ela nunca vai entender muito bem o produto quando o cara do produto. E o produto não vai saber tecnologia enquanto a área de TI sabe. Essa troca é extremamente importante. Quando você faz squads multifuncionais, que você tem um cara de produto, você tem um cara de ciência de dados, tem um cara de engenharia, tem um próprio cara de BI. Então, assim, você consegue mesclar muita coisa, você tira coisas muito valiosas. Isso é verdade. Porque assim, não adianta a gente só ter o dado. Nem um pouco. A gente tem que tirar valor desse dado. Com certeza. E os insights, a galera de produto, pessoal de marketing, por exemplo. Você poder olhar, por exemplo, eu trabalhei muito com insights, que eu fui planejamento. Só que o planejamento eu não olhava a parte estatística. Hoje, a partir do momento que eu olho e faço os cruzamentos, eu falo, olha que legal, consigo fazer isso, consigo fazer aquele cross. Não, e a visualização, as plotagens que você gera, é outro nível. Não, e hoje, dados, ele pode drivar toda a área que você conhece em uma empresa. Exatamente. Toda, não tem restrição. Eu trabalho com supply chain, eu trabalho com... Supply chain é super importante para você fazer a parte de logística, trabalho tudo isso daí. Também, tem muita análise de imagem. Você consegue fazer análise de imagem. Eu trabalho com transporte, eu trabalho com... Hoje não tem uma área que a gente não fala. Não tem, cara. Você consegue otimizar, trabalhando com dados corretamente, você consegue otimizar teu custo, melhorar a performance, você consegue tudo. Tudo. É uma coisa absurda. E isso, cada dia, mais. Isso só tende a melhorar. Hoje, eu até postei outro dia eu ouvi que... Eu não vou lembrar a frase direito, mas assim, se você não está trabalhando com os dados hoje, ou a sua empresa está muito errada, ou você vai falir nos próximos anos. É verdade. É algo assim, eu li isso em algum lugar, não lembro aonde. Mas assim, é verdade. Atualização de modelo de negócio. Se você não baseia a sua empresa em dados, você vai ter sérios problemas, porque as outras estão fazendo isso. Com certeza. E quando a gente fala de empresas brasileiras, a gente tem uma pressão de empresas vindo de fora, chinesas, americanas, chegando aqui, que já fazem isso há algum tempo. Por mais que exista um protecionismo ainda, cara, até quando? Entendeu? E assim, isso é bom. Isso eu também não acho, é ruim. Cria concorrência. Porque a gente tem uma corrida tecnológica, uma corrida de O problema assim, é que a gente tem um gap gigantesco de profissional ainda. A gente tem um gap gigantesco. É o que eu te falei, toda empresa está contratando, toda empresa está contratando. E queira ou não, a gente tem um profissional de TI já era algo meio escasso.
Hoje a gente já tem mais profissionais de TI, só que a gente tem muito mais demanda. É verdade. A demanda é completamente diferente. É verdade. E assim, a gente não tem, não é só para dados. Se você for pegar cloud, infraestrutura, desenvolvimento, só que dados, quando você fala de Big Data, que é algo mais novo, aí você extrapola, porque quando eu comecei a trabalhar com Big Data, então... Nossa, o cenário é completamente diferente. Aí o que eu ia fazer? Eu contratava engenheiro de dados, eu montei uma equipe de engenheiro de dados. O que eu fiz? Eu contratei programador. Eu falava, cara, você sabe programar? Sei. Então vem aqui que o resto eu te ensino. Porque eu não existia engenheiro de dados. Então eu contratava programador, 6 meses o cara tava voando. Nossa, aí o cara ficava... Aí, isso aconteceu, uma história engraçada. Trabalhei num banco que eu montei uma equipe, montei a equipe do zero, trouxe o pessoal, e pessoal que nunca tinha trabalhado, tipo, menino júnior. Tipo, só que os meninos eram monstros, tipo, os moleques inteligentes. Em 6 meses o moleque tava voando, tipo, 2 caras. O outro nunca tinha trabalhado, era programador, só que a gente trabalha com dados. Vem um outro banco e falou assim, vem os 3 aqui. Puxou todo mundo. Não adianta, cara. Porque não se adianta. você não tinha gente. E quem já estava fazendo alguma coisa tinha uma visibilidade gigantesca. É verdade. Fábio, cara, muitíssimo obrigado pelo bate-papo. Isso eu agradeço. Cara, você é muito bem-vindo, foi muito enriquecedor, principalmente do ponto de vista de varejo, entender um pouco mais o cenário. Mais uma vez, muito obrigado. Se deixar, eu fico falando noite Nós ficamos, aqui. né, cara? Obrigado mesmo. Tchau, Valeu, tchau. gente. Obrigado.